Oi pessoal, tudo bem com vocês? Temos entrevista hoje. Vamos falar sobre várias questões políticas, sobre o Plano Safra, sobre a abertura de novos mercados do Brasil. O agro está aí, intenso e não para. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Gustavo Ribas Neto. Ele é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, produtor rural também e culinarista, chefe. Eu ando lhe vendo, hein? Tá vendo o Instagram? Eu ando lhe assistindo. Tudo bem, Gustavo? Tudo em ordem. Você não tinha vindo aqui no nosso novo espaço? Nesse não. Não, né? Não. E aí, como é que estão as coisas? Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário, né? Tantas coisas acontecendo. Todo dia a gente marca a entrevista, mas a gente nunca sabe direito o que vai acontecer, né? O que a gente tem que falar, porque as coisas mudam tanto, né? Vamos falar sobre esse plano de safra, começando? A programação agora para o dia 15, né? Vamos colocar o plano safra. Eu acho que o governo vai dar atenção ao setor. Sim. Ficou muito claro com essa questão da Covid a importância do agronegócio para o Brasil. Então, a hora que o governo coloca recurso no agronegócio, que muitas pessoas às vezes falam, não, estão dando dinheiro para os ruralistas, não sei o que, essas coisas, não. Na verdade, você está dando alimento para a população. Você está dando renda para o Brasil, está dando divisa para o Brasil, e os juros andavam muito altos. Então, a perspectiva é que haja uma baixa grande, significativa nos juros, para que aí a gente consiga ter um custo menor. E aí você vai ter ampliação da produção. A gente passa frequentemente, eu acredito que esse ano a gente vai passar por problema com trigo, porque não existe um programa de incentivo ao plantio de trigo, principalmente no seguro, subvenção do seguro. Seguros, né? O seguro é essencial. Não houve nenhuma previsão para essa... Eles têm uma ampliação de previsão no seguro, existe uma ampliação de aumento nos valores para subvenção, mas eu acho que a gente precisa acompanhar um pouquinho mais esse andamento do seguro. O que acontece no seguro? Quanto mais volume de seguro você fizer, mais baixo é o valor do prêmio, o valor que a gente tem que pagar pelo seguro, né? Então, quanto mais carros tiver segurados, menor é o valor do prêmio, que você consegue diluir os custos. O que acontece? De um modo geral, se obriga muito ao produtor a fazer seguro de soja, que é onde ele tem menos probabilidade de perda, e você acaba restringindo os seguros em culturas caras e culturas de risco, feijão, trigo. E a gente precisa trabalhar então isso num conjunto para que a gente consiga diminuir esses prêmios e garantir que o produtor vai plantar. Por que você não planta trigo? Eu não planto trigo porque o trigo me dá prejuízo. Então por que eu vou plantar para tomar prejuízo? O risco é muito grande do prejuízo. O feijão, o risco é muito grande do prejuízo, então as pessoas retrocedem. Então, além do governo aportar recurso, ele precisa fazer um planejamento, primeiro, que o seguro seja um seguro efetivo. Normalmente o seguro está adicionado ao custeio do banco. Então, salva o banco, mas o produtor fica complicado financeiramente. Né? Então a gente precisa de um seguro que garanta a renda, ou que garanta os custos mesmo todos do produtor, inclusive um prolabore para ele, né? Porque ele precisa sobreviver. E aí, com isso a gente consegue avançar, as pessoas conseguem utilizar mais o seguro. Mas se você não tem uma garantia mais fechada, se você não tem uma apólice mais bem feita, mais bem elaborada, com o apoio de dados que a Embrapa tem, dados que o Ministério tem, para que a gente consiga equalizar melhor os riscos e levar isso para as seguradoras, aí a gente acaba tendo um produto muito de prateleira e às vezes ele fica muito caro e inviável. Daí o produtor vai querer fazer seguro só no trigo, por exemplo, e não quer fazer na soja. E por outro lado, a seguradora só quer fazer na soja e não quer fazer no trigo. Então, é um desafio ainda que a gente tem. E essa é uma questão que eu lembro lá atrás, no Campos Gerais, que já existia isso, né? Isso é eterno. Já tem 12 anos. Vamos pensar aí, nesse tempo de 12 anos, não evoluiu? Não, evoluiu, às vezes evolui um pouco, às vezes retrocede, porque a gente acaba não tendo uma política constante do governo. Então, muitas vezes você vai fazer um seguro, e isso é frequente, o produtor que está nos escutando sabe disso. Você faz o seguro e eles vão ver se o governo vai dar a subvenção, ou se a subvenção do governo vai te alcançar. Então, quanto vai custar aquele produto para você? Eu não sei.
porque eu não sei se é a subvenção. Já tivemos subvenção estadual, Sim. subvenção federal. Então, se você tem algo constante e bem definido, você se programa para aquilo, né? Então, essas coisas, elas vão rolando, recursos anos aumentam, anos diminuem, aí a hora que diminui falta, e aí você não tem um costume, não tem uma sequência de tanto para a seguradora quanto para o produtor. E com relação aos valores, a gente até tinha dado uma olhada, né, dos valores aprovados de 741 milhões para o seguro. Que é um bom valor. Que 35 milhões para a ação da defesa agropecuária. A defesa agropecuária é o grande gargalo hoje comercial no mundo é sanidade, defesa agropecuária. Então, aonde os países pegam e eles podem fazer alguma retaliação para os outros. É nessa parte. É nessa parte. Então, quanto mais claro, mais transparente, um processo mais fechado, fica muito mais difícil na ponta alguém dar algum problema na tua carga. Tivemos agora problemas com cargas de milho, se eu não me engano, no Japão, que é o maior exportador de milho do Brasil. Sim. E tivemos problema lá. Na realidade, a gente não avalia a carga antes de sair daqui. Dizem que a carga chegou com problema lá, e daí como é que fica? Então, no caso específico do milho, o Ministério vai passar a fazer testes quando as cargas saem, mas ele deveria fazer isso com frequência. Sim, já deveria ser um praxe. Claro, é caro, mas você tem a certeza que você não pode falar para mim, esse produto não está bom não, mas está aqui, quando saiu estava bom. Então essas ações, a ação sanitária, barreiras, como vai ter o Paraná na questão da pecuária, a pecuária que nós vimos ampliando muito, Tailândia agora liberou para a gente mais 5 plantas frigoríficas no Brasil. Então a gente está abrindo o mercado. A gente expectativa de leite também, não? Leite com a Tailândia. A Tailândia que foi a última que ela abriu agora, mais de 60 países exportando para o Brasil. E importando do Brasil e nós exportando, né? Então a gente tem uma perspectiva muito boa, mas a gente tem que, aquela história, não basta como parecer honesto, tem que ser, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também, né? Então a gente precisa, e para parecer e para dar essa credibilidade, a gente precisava investir mais na defesa nessa agropecuária. Parte da defesa agropecuária. E mesmo assim ainda conseguimos abrir aí 60 novos mercados, né? Isso. E como é que você observa essa evolução desse produto que sai? O trabalho da ministra foi um trabalho excepcional. Então, o volume que ela vem abrindo de mercado é excepcional. Porto Paranaguá, se eu não me engano, mês passado, carregamentos recordes, mais de 50 ou 500 mil caminhões, um número absurdo, né, que circularam, acho que 50 mil caminhões circularam no mês por lá. Então, recordes de carregamento, e tudo isso é divisa. Então, o trabalho realmente é você abrir a porta lá fora. Sim. Agora, a gente com a questão da Covid, que é um problema mundial, a saúde está diretamente ligada à alimentação. Se você não comer, você não vai ter saúde, você vai ficar mais fraca, você vai ficar mais suscetível às doenças. Então, a alimentação, ela passa a ser algo essencial no mundo. Sim. Né? E quando a gente vê e se fala muito que na realidade a gente está vivendo uma guerra, e essa guerra é uma guerra através da sanidade, porque o Covid é um problema sanitário das pessoas, né? A gente vê a importância de ter a alimentação, de ter a segurança alimentar, saber se aqui nós temos o nosso próprio alimento. Se não tiver, a gente tem o nosso aqui, a gente consegue sobreviver. E nós vamos muito além disso, porque a gente está gerando muita receita, muita divisa. Sim. Então o Brasil tem que aproveitar o momento. O momento para nós é esse. É um bom momento. Um excelente momento. Você acha que, em termos, a gente falando de alimentação, a possibilidade de faltar algum alimento na prateleira? Por conta de algo, de questões sanitárias ou questões aí de defensivos ou coisas do gênero? Você veja, agora, por exemplo, né, essa semana a Alegra aumentou a sua produção em 3, 5% dos seus volumes. A gente vê no mercado, aqui o mercado do comércio, o que menos caiu são os comércios ligados ao agronegócio. Sim. Né? E tem mercados que simplesmente acabaram. Né? Então tem quedas de 20%, 30%, mercado do agro caindo 20%, 30%, você tem mercados caindo 90%, então praticamente se acabando. Então o que a gente tem, na realidade,
com a nossa segurança alimentar? É que nós precisamos entender que o jogo mudou. E ele não mudou por causa do Covid, ele vai mudar daqui para frente. A gente está hoje acostumado a usar máscara, a gente vai se acostumar a fazer isso. É uma constante essa mudança, vai ser, nós vamos se acostumar a fazer reuniões de forma digital. Eu estou fazendo muita reunião de forma digital, eu estou participando de muita live, então isso vai se tornar algo constante e a gente tem que entender que esse comércio exterior pode passar por problemas. Né? Voltando no trigo que a gente está implementando, a Argentina não está saindo nada da Argentina e nem entrando. E como é que faz? Será que nós vamos ter acesso a esse produto de lá se for necessário? Quer dizer, claro que o Brasil é muito grande, claro que o Brasil, a gente tem alternativas para muitas coisas, mas a gente tem que ver com um olho um pouquinho diferente, porque antes é simplesmente uma questão de comércio. O preço está bom, nós mandamos para fora, o preço está ruim, nós trazemos de fora, vendemos tudo, agora então tem que comprar, então vamos comprar. Só que hoje isso não é desse modo e não sabemos do futuro. Eu acho que deve haver mudanças para frente. Muito bem. Questões políticas também aí fervendo, né? Ministro e várias coisas que acontecem aí, que saem, que entram e tudo mais. A gente vai esperar para ver o que ocorre. A política, o quanto menos o Brasil está mexendo, a gente precisa fazer o nosso papel, a nossa unicidade. O que a gente vê muito acontecendo às vezes no Brasil, e eu digo até muito, não, porque a gente tem que saber que essas coisas às vezes são exceções. As pessoas desvalorizando o nosso país, as pessoas desvalorizando o nosso povo, as pessoas desvalorizando nossa terra, as pessoas desvalorizando o que é nosso. E se você sair daqui, se você for para a Europa, para a América, lá não, lá é uma valorização do país, da nossa nação, da nossa bandeira, da nossa pátria. Né? Então, a hora que a gente passa tendo, às vezes, essas questões políticas... Divide, né? Divide, não soma, às vezes uma questão pontual de um e do outro, às vezes um problema pessoal que querem resolver de uma rixa que existe à frente, e o momento não é disso. O momento é que a gente precisa pensar nessa unicidade. E todas essas divisões, esses excessos de questionamentos, a publicidade de algumas coisas, sabe? De repente a gente tem que tratar alguma coisa aqui, nós saímos do ar aqui, vamos tratar no canto e voltamos. Para resolver, né? E chegamos com a situação definida. A gente não pode passar para um país que nós ficamos discutindo tudo e todos vão dentro de algo que beneficia, às vezes, outros países, outras pessoas. Então o Brasil precisa e é o momento de se valorizar. Muito bem. Vamos nos valorizar então, né? É momento de valorização, a gente está em pandemia, a gente se cuida, né? Tenta organizar tudo de uma melhor maneira e seguir, né? Obrigada pelas informações, Gustavo. Eu que agradeço. Sempre muito bem-vindo aqui, a gente bate papo sempre, a gente fica no telefone para tentar reunir uma pauta, né? Um tempão. Mas eu acho que é isso, né? As coisas vão mudando e a gente vai acompanhando. Espero que você esteja também acompanhando aí os nossos conteúdos e acessando as nossas mídias digitais. Então, vai lá, se inscreve no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreveu no YouTube? Eu acho que já me inscrevi. Vou conferir. Eu vou lá dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Mas se eu não me inscrevi, eu garanto que eu já vi muita coisa lá no YouTube. Ativa o sininho para você receber lá. Eu acho que está ativado. As notificações, tá legal? E você acesse o nosso site www.camposgeraisrural.com.br. Porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!